Salve, salve pessoal, mais uma vez com você, professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, e hoje especialmente estaremos trabalhando com vocês a matriz energética. Vamos falar um pouco então sobre as fontes de energia, tá? Nós vamos ter aí uma sequência de aulas então que vão levantar informações pertinentes a esse universo que envolve aí as fontes de energias, ok? Então vamos dar início pensando um pouco então sobre a definição do que seria a fonte de energia, né? Fonte de energia nada mais é do que aquela fonte na natureza onde nós conseguimos realizar, extrair dela energia para realizar um trabalho, né? A partir do momento que você obtém essa energia, você pode obter pressão, você pode obter energia elétrica, que vai movimentar máquinas e realizar um trabalho, tá bom? Então, outra coisa importante que vocês têm que entender é a diferença do que é uma fonte primária e uma fonte secundária. Fonte primária, então, seriam aquelas que você encontra na natureza, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, a água, né, o próprio vento, isso é fonte primária, né? A partir dessas fontes primárias, você obtém a fonte secundária, ou seja, aquela fonte que vai ser oriunda daquela extraída na natureza. Por exemplo, você tem o rio, a água, a partir dela você pode obter energia elétrica. Energia elétrica é fonte secundária. Vamos pensar no petróleo. A partir do petróleo você extrai o óleo diesel, a gasolina, né? Então, essas são fontes secundárias. Petróleo, primária, gasolina, secundária. Então, essa é a diferença do que seria uma fonte primária e uma fonte secundária, tá? Também é importante nós estabelecermos a diferença do que são as fontes renováveis e fontes não renováveis, né? Aqui nesse caso, para você entender a diferença entre eles, temos que entender que a classificação se dá pelo tempo geológico o tempo de reposição na natureza, né? As fontes renováveis elas têm reposição rápida, como por exemplo diária, semanal, mensal ou até mesmo anual. Chuva, produtos agrícolas, a biomassa, o vento, todos são fontes renováveis, porque a reposição é mais rápida. Já as fontes de energias não renováveis, o tempo de reposição demora milhares de milhões de anos, que seria o tempo geológico que eu descrevi aqui para vocês, tá? Então, combustíveis fósseis, reposição demorada, né? Petróleo, gás natural, carvão, urânio, a reposição é demorada, portanto, fonte não renovável. Aqui nós temos algumas imagens que mostram eólica, uma renovável, né? Mostra a geotérmica, que é um exemplo de fonte renovável, mostra o petróleo, que é fonte de energia não renovável, mostra aqui a cana-de-açúcar, biomassa, que é uma fonte renovável, e por aí vai, tá? Então é importante entender a definição do que é fonte de energia e entender o que é fonte primária, secundária e renovável e não renovável, tá? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. O que é uma matriz energética? Todo e qualquer país, politicamente e estrategicamente, tem que se organizar em distribuir a aquisição das suas fontes de energia, se renováveis ou renováveis, primária e secundária, de acordo com seu quadro natural, disponibilidade dos recursos, né, naturais, e também aí a necessidade da importação dessas fontes de energia. Com base nisso, eu quero mostrar para vocês, então, a matriz energética mundial de 73 a 2015, para nós fazermos um balizamento, uma análise entre os dois períodos, tá? Então você já vê de cara aqui que a nível de mundo, ó, tanto em 73 quanto em 2015, o que mais predomina são fontes não renováveis. No mundo usa mais não renovável do que renovável, né? Então se nós pegarmos aqui em 73 e 2015, mesmo como a diminuição de biocombustíveis, né, um aumento da nuclear, que aqui no caso não seria renovável, seria não renovável, né, hidráulica, nós percebemos aí que a participação das renováveis ela é bem pequena em relação ao montante total, que aqui fica claro o uso e a opção do que nós chamamos de fontes renováveis, tá?
Então, bem legal você entender isso. Então, vamos passar a pensar agora como são a matriz energética de alguns países. Perceba você, ó, Estados Unidos, por exemplo, ó, perceba que eles têm a base em combustíveis fósseis, ó, né? Mais de 80% da sua fonte, da sua matriz energética é com base em fontes renováveis, né? Assim acontece, por exemplo, também com vamos pegar a Rússia. Deixa eu ver aqui a Rússia. Isso, a Rússia também, ó, tá vendo, ó? Né? A Suécia tem uma forte participação, com a nuclear um pouco a mais, tá vendo? A Alemanha, bastante combustíveis fósseis. Agora, alguns países são exceção, né? Opa, a China também, né? Perceba vocês aí, ó, petróleo, né? A própria carvão. E veja o Brasil, ó. O Brasil tem aí ainda alguma coisa em torno de quase 60% das suas fontes de energias com base nos não renováveis. Só que o Brasil se destaca por apresentar uma porcentagem maior de fonte renovável, né? O Brasil tem essa particularidade, mas predomina os não renováveis no Brasil. Então, o Brasil tem essa particularidade, mas segue uma tendência mundial, ok? Tá? Então, vamos falar um pouquinho, antes de mais nada, sobre as fontes renováveis, né? E alternativas, modernas fontes de energia. Aquelas que você tem praticamente a reposição mais rápida, tá? Vamos começar pensando, então, a evolução do consumo de diferentes fontes energéticas a nível de mundo, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho na questão das fontes renováveis. Perceba, então, que o petróleo, o carvão e o próprio gás, né? Eles apresentam aí uma participação efetiva, né? E aí a nuclear também, que é uma não renovável. E aí nós temos a hidráulica e a biomassa e outros com uma pequena participação. Mas um aumento considerável, principalmente agora no final do século, início do século XXI. Ó. Então vem aumentando aí a participação dessas fontes. E quais seriam essas fontes, né? Seria a geotérmica, hidrogênio, a solar, a maré, seria a eólica, a água, vem aumentando a participação. Tudo por uma questão mesmo de questões ambientais, mas ainda predominam as renováveis, as não renováveis, tá, pessoal? Importante deixar isso bem claro aqui na análise da tabela, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha então nessas fontes. Começar pela fonte de energia eólica, não é uma fonte recente, ela é bem conhecida da humanidade, né? Há muito tempo se sabe da importância dessa fonte de energia. Primeiro lá com a questão dos moinhos, né? Enfim, e hoje obtenção de energia elétrica mesmo, tá? Então vamos ver aqui, ó, a capacidade e adições anuais de energia eólica, né? Então, essa é a capacidade, veja que a capacidade é monstruosa, né? Ela é muito grande, e os adicionais aí anuais, entre 2005 e 2015, né? E capacidades e adicionais de energia eólica dos 10 principais países. Então, capacidade lá da China, Estados Unidos, né, o Brasil tem também. Então, é uma fonte de energia importante. Como é que funciona, né, a ideia aí do que é um gerador eólico? Né? Ele é bem simples de se compreender. Você tem as pás coletoras, como você vê no desenho aqui, aí você tem um gerador aqui. Né? Então, conforme o vento vem e entra, gira o sistema, gira esse sistema, ele está ligado num eixo, aí um dínamo produz energia elétrica e aí você, por cabeamento, leva essa energia eólica para alguns lugares. Importante entender que essa energia promove um certo impacto, principalmente um impacto visual e auditivo, porque usinas como essa que você está vendo na foto aqui no Texas, nos Estados Unidos, muitas usinas, muitos geradores desse aqui promovem um barulho tremendo. E também promove a mortandade de muitos pássaros, porque quando eles passam aqui, eles são atingidos por essas pás e tal. Depois a gente vai ver um pouquinho no Brasil isso aí. Mas no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, onde nós temos a maior capacidade para instalação desse tipo de fonte de energia. Vamos falar um pouquinho da energia solar, que é a energia que você obtém
a energia a partir da radiação solar, seja por aquecimento de água, né, seja por placas de células fotovoltaicas que você acaba abastecendo baterias e produzindo energia, né? Então é importante estarmos atentos com relação a isso. Aqui é a capacidade e adições anuais, né, a capacidade que você tem e a quantidade de adição que você vai obtendo, e os principais países aí que, né, tem essa adição aí anual, né? Então vamos pensar aí na China, Alemanha, Japão, Estados Unidos, né? O Brasil, não preciso nem dizer para você o potencial que você tem dessa energia solar por termos territórios em zonas intertropicais, né? O que precisa mesmo é uma política que, de fomento do desenvolvimento desse tipo de fonte de energia, tá? Enfim, além de aquecimento de água, de placas de células fotovoltaicas, você pode produzir energia elétrica a partir de usinas termoelétricas por radiação solar, tá? Onde a radiação solar aquece a água que evapora, e esse vapor, sob pressão, gira turbinas e produz energia elétrica, tá? Alguns países se valem desse tipo de fonte de energia. Vamos falar um pouquinho sobre a biomassa, né? Que nada mais é do que a produtos agrícolas que você planta e que você consegue extrair aí alguma forma de energia. Sei lá, estamos falando de etanol a partir da cana-de-açúcar, biodiesel a partir de óleos vegetais e tal, tá? Então, o resto do mundo, uma pequena participação, América do Sul, China, a União Europeia é um país que se destaca bastante no uso, né, de biomassa aí para produção de energia, tá? Importante estarmos atentos aí. O mundo de produção de biocombustíveis, né? Então, por tipo, o HVO aqui, aí o biodiesel e o etanol, né? O HVO é óleo vegetal hidroidratado. A partir dele você consegue obter energia. O que? Gerar um motor para produzir energia elétrica, movimentar o automóvel, assim como o biodiesel também. E o próprio etanol aí, que no Brasil, por exemplo, você movimenta automóveis, tá? Produção de biocombustível, Estados Unidos com destaque, depois Brasil. Vejo que o Brasil figura entre os países que mais produzem biocombustíveis, tá? E aí o resto do mundo e a União Europeia. Então, o Brasil, junto com os Estados Unidos e a União Europeia, é uma referência nesse tipo de fonte de energia, tá bom? Vamos falar agora, então, sobre as fontes, vamos dizer assim, não renováveis, né? Com destaque para os combustíveis fósseis. Vamos começar a nossa saga, então, pensando um pouco sobre esses combustíveis fósseis e sua participação, tá? Então, petróleo, carvão e gás são os principais tipos de combustíveis fósseis. Veja que o petróleo sempre apresentou uma participação efetiva, acompanhado do carvão mineral, que é a fonte de energia da primeira revolução, depois o gás natural, tá? O nuclear também começa a ter uma importância aí a partir da segunda metade do século XX, tá? Então, só para justificar isso para vocês. Vamos ao que interessa, que entendemos um pouquinho sobre reservas de combustíveis fósseis no mundo. Aqui nós temos então carvão, petróleo e gás. Comecemos pelo petróleo, tá? Localização das principais reservas de combustíveis. Então, grande parte do petróleo, né, no Oriente Médio, na América do Sul, Equador, Venezuela, Brasil agora com pré-sal, na África, na região setentrional, muito petróleo, a União Europeia pouco, a Índia pouco, a Ásia pouco, né, China pouco, a produção de petróleo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pouco, né, América do Norte também pouco. Então, os países mais importantes estão nesse universo quando pensamos em petróleo, tá? Então, gás natural, temos aí o Oriente Médio também, não muito na América do Sul, né, que o destaque seria mesmo aí Oriente Médio e a Rússia, um grande produtor de gás natural. E o carvão mineral, né, com uma produção muito importante na América do Norte, Rússia, na China, Ásia, né, na Índia e União Europeia. Tá? Então, só para destacar aí os três principais combustíveis fósseis e as reservas a nível de mundo. Né? Nem todos os maiores produtores são os maiores consumidores. O Oriente Médio, por exemplo, né, produz muito, mas não consome assim tanto. Acaba mandando isso para alguns países no mundo
quem sabe de repente aí os Estados Unidos, a própria União Europeia e por aí vai, tá? Então vamos lá. Dando sequência então, vamos falar um pouco sobre o petróleo, né? E vamos pensar aí as maiores reservas. Percebam vocês aqui, ó, né? Então você vai ver aqui, ó, o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, mais o Kuwait. Então, somando esse pessoal todo aqui, comprova a importância das maiores reservas no Oriente Médio. Seguido da América do Sul, estamos falando da Venezuela, né? E depois aí no continente americano ainda o próprio Canadá, a Rússia, mas vale destacar aqui o próprio Oriente Médio, né? Brasil aí com uma porção não muito significativa, mas entre os maiores produtores, ok? Vamos pensar então os maiores produtores de petróleo em 2016, né? Então, o Brasil vem aumentando a sua capacidade de produção devido ao descobrimento do pré-sal, mas ainda, né, temos aí a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque e os produtores aí, por exemplo, os Estados Unidos, né? Também figurando entre os maiores produtores. Né? Maiores reservas, Oriente Médio, produtores, podem também se destacar outros países aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora em especial sobre a formação do petróleo e o gás natural, tá? Petróleo, então, ele é um hidrocarboneto formado a partir da deposição de sedimentos de matéria orgânica marinha em antigos, lá atrás, há milhões de anos, em mares rasos, né? Então, aqui o esquema mostra isso para você. Então, você tem uma área qualquer na superfície, onde vai se depositando no oceano, né, sedimentos do continente e também toda a fauna e flora existente nesse oceano vai se depositando, junto com rocha sedimentar, e formando camadas de rochas sedimentares com matéria orgânica marinha. Com o passar do tempo, a pressão e temperatura do interior do planeta transforma essa rocha sedimentar com matéria orgânica marinha em petróleo e em gás natural. E fica um trape assim, ó. Tá? Então, aquele antigo depósito de matéria orgânica, por pressão e temperatura do interior do planeta, se transforma em gás natural e petróleo. Aí nós vemos aqui, fazemos a perfuração e extraímos o gás e extraímos o petróleo. Né? Então, antigas áreas de deposição de petróleo, né, que eram ambientes marítimos, pode se locomover com as placas tectônicas, sair do fundo do oceano, vir para a superfície e você fazer a exploração. As áreas de formação do passado não necessariamente são áreas onde você vai encontrar a exploração. Pode ser diferente porque as rochas, os continentes se movimentam com as placas tectônicas, tá bom? Bom, uma vez então descoberto o petróleo, ele é explorado e é levado para uma refinaria de petróleo, onde ele então vai passar por uma torre de fracionamento, que a partir da temperatura, sai do reservatório, passa por temperatura, e na torre de fracionamento você vai obtendo vários vapores e líquidos, como o óleo cru reduzido, a gasolina, óleo diesel, né? Você vai obter a querosene, você vai obter aí o gás de refinaria, que é o GLP, né? Então, vários vapores e líquidos vão sendo produzidos a partir desse processo, né? E você obtém ele aí para fazer alguma coisa. Então, perceba aqui nessa tabela que, em grande parte, né, os derivados, as fontes secundárias do petróleo primário, ele é utilizado no setor energético, residência, indústria, mas é muito utilizado para transporte, tá? Então, para avião, óleo combustível para navios, óleo diesel para trens, né? Esse aqui é navio, enfim, caminhão, óleo diesel, enfim, é utilizado aí basicamente para transporte. Importante você entender isso aí, tá? Bom, outra coisa importante que nós temos que entender é que o petróleo é a fonte de energia mais importante na segunda revolução industrial. Então, existe toda uma geopolítica, uma política internacional que envolve petróleo. Quem detém as reservas e a produção tem o domínio e o poder econômico a nível de mundo, tá? Só para você ter uma ideia, abastecimento de petróleo por países, 887 milhões de barris por dia.
Isso aqui provavelmente em 2014, 13 e 14, né? Veja aí que você tem, né, uma importância de muitos países e uma disputa entre eles, né? Peguemos, por exemplo, aí os países ricos desenvolvendo nos anos de 1930 as sete irmãs, que eram as sete grandes empresas de países ricos que dominavam o petróleo a nível do mundo, praticamente monopolizavam e tinham um cartel que se ocupava em desenvolver as políticas em torno do petróleo. Em oposição a isso, nos países pobres, principalmente no Oriente Médio, na América do Sul, foi criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, lutando contra o domínio desse cartel, que era as sete irmãs. Não que a OPEP não seja um cartel, é um cartel também, mas os países mais pobres. Então, a partir dos anos 70, o mundo começa a ver vários choques do petróleo, onde então a OPEP utiliza o petróleo e suas reservas como arma política para fazer com que os países no mundo diminuam a pressão, seja ela econômica ou política, como aconteceu ao longo da Guerra Fria, tá? Então, por exemplo, o primeiro choque do petróleo foi em 73, a Guerra do Yom Kippur, faltou um Rzinho ali. O que foi a Guerra do Yom Kippur? Foi a Guerra do Dia do Perdão, onde então o mundo árabe se voltou contra Israel. Na verdade, basicamente no mês de outubro, lá em Israel, eles têm esse dia do perdão. E aí Israel não estava esperando uma invasão, e os árabes fizeram essa invasão, e aí Israel acabou rechaçando essas forças, então tentando pressionar Israel, que tem apoio dos Estados Unidos, a devolver as áreas que foram ocupadas. A OPEP faz o aumento do preço do barril do petróleo. Isso vai acontecer em 78 também, quando então ocorre a guerra do Irã versus o Iraque. Iraque apoiado pelos Estados Unidos e o Irã recebendo o apoio da União Soviética. Então, para diminuir a influência desses países no contexto do Oriente Médio, a OPEP aumenta o preço do barril do petróleo, tá? Outra guerra que gerou também o aumento do preço do barril do petróleo foi a Guerra do Golfo, quando então os Estados Unidos invadem o Iraque, né, fazendo com que Saddam Hussein faça uma contraposição às forças de Saddam Hussein, que queria dominar todo o Oriente Médio, e começou a tentar fazer isso pelo Kuwait. E depois, naquela questão das Torres Gêmeas, na queda das Torres Gêmeas, nós tivemos um outro grande aumento do preço do barril do petróleo, no contexto, né, da guerra contra o terror. Primeiro, 2002, invasão do Afeganistão, e 2013, invasão do Iraque, né? Então, para você perceber aí a geopolítica que existe em torno do próprio petróleo, tá? Então, aqui você tem um texto que fala um pouquinho sobre a OPEP, né, com sede em Bruxelas, quem são esses países, OPEP da América Latina, né, Venezuela e também o Equador, OPEP na África, Angola, Líbia, Argélia, Nigéria, e aí a OPEP no Oriente Médio. Importante nós entendermos a importância desse grupo a nível mundial, ok? Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa primeira parte que fala sobre fontes de energia, com destaque para fontes renováveis, e as não renováveis, com destaque para o petróleo. Espero que você tenha compreendido o assunto. Sucesso e até a próxima.